Uma goleada normalmente traz respostas para um treinador. Mas no caso de Carlo Ancelotti, aconteceu exatamente o contrário. A vitória do Brasil por 6-2 sobre o Panamá no Maracanã deixou a seleção mais confiante para a Copa do Mundo. Só que também criou novas dúvidas dentro da cabeça do técnico italiano. E essa revelação chamou bastante atenção logo após o encerramento da partida. Porque quando um treinador admite que está em dúvida às vésperas de uma Copa, isso significa que existe uma disputa real acontecendo dentro do elenco. E é justamente esse cenário que começa a ganhar força na seleção brasileira. Após o amistoso, Ancelotti afirmou que o resultado funcionou como uma verdadeira injeção de confiança para o grupo. A equipe precisava de uma atuação convincente antes do embarque para os Estados Unidos. Precisava transmitir segurança. Precisava fortalecer o ambiente interno. E conseguiu fazer exatamente isso. Mas existe um detalhe importante nessa história. Mesmo comemorando o desempenho ofensivo e os 6 gols marcados, o treinador deixou claro que nem tudo foi perfeito. E é aqui que a análise fica ainda mais interessante. Segundo Ancelotti, o segundo tempo trouxe questionamentos positivos para a comissão técnica. Alguns jogadores que entraram durante a partida conseguiram apresentar desempenho acima das expectativas. E isso acabou mudando parte das avaliações feitas anteriormente. Em outras palavras, atletas que talvez não aparecessem como favoritos passaram a aumentar a pressão por espaço na equipe. Mas essa não foi a única informação revelada pelo treinador. Existe outro aspecto que ajuda a explicar suas declarações. Desde que assumiu a seleção brasileira, Ancelotti vem insistindo em uma ideia muito específica: a força coletiva. O treinador já deixou claro em várias oportunidades que não pretende construir uma equipe dependente de apenas um nome. Seu objetivo é criar um grupo competitivo, equilibrado e capaz de responder em diferentes situações. E o amistoso contra o Panamá serviu justamente para reforçar essa visão. Durante a partida, o técnico promoveu diversas mudanças. Testou alternativas. Observou comportamentos diferentes. E viu vários jogadores responderem positivamente. Por isso ele admitiu que algumas decisões que pareciam encaminhadas voltaram a ficar em aberto. E é aqui que a situação ganha um novo capítulo. Porque a existência dessas dúvidas não foi tratada como problema pelo treinador. Muito pelo contrário. Ancelotti afirmou que considera essa disputa algo extremamente positivo. Para ele, quando vários jogadores conseguem apresentar bom desempenho, o nível competitivo do elenco aumenta. E isso acaba beneficiando toda a equipe. Naturalmente, ainda existem pontos que preocupam. O próprio treinador reconheceu que o Brasil precisa corrigir alguns detalhes antes da estreia na Copa. A equipe sofreu 2 gols. Teve momentos de desorganização defensiva. E apresentou situações que exigem ajustes. Por isso o discurso após a partida misturou satisfação e cautela. A comissão técnica gostou do desempenho, mas entende que ainda existe trabalho pela frente. Outro tema que continua sendo acompanhado de perto envolve Neymar. Embora o atacante tenha ficado fora do amistoso por causa da lesão na panturrilha, seu processo de recuperação segue sendo observado diariamente. A condição física do camisa 10 continua sendo um dos fatores que podem influenciar futuras decisões dentro da equipe. E justamente por isso Ancelotti evita fazer definições definitivas neste momento. A prioridade é chegar à Copa com o maior número possível de jogadores em condições ideais. Enquanto isso, a confiança do grupo parece crescer. O ambiente interno é positivo. Os jogadores demonstram entusiasmo. E a goleada no Maracanã ajudou a criar uma sensação importante antes do início da competição. Mas existe uma diferença fundamental entre confiança e acomodação. E Ancelotti parece determinado a evitar qualquer excesso de empolgação. A mensagem passada após a partida foi clara. O Brasil evoluiu. Mostrou aspectos positivos. Mas ainda precisa continuar crescendo. Agora a seleção entra definitivamente na reta final rumo ao Mundial. As próximas atividades podem definir mudanças importantes. A disputa por vaga segue aberta.
E alguns jogadores ganharam força justamente no momento mais decisivo da preparação. No fim das contas, talvez a maior vitória de Ancelotti não tenha sido apenas o placar de 6-2. Talvez tenha sido perceber que possui mais opções do que imaginava. E em uma Copa do Mundo, ter boas dúvidas costuma ser muito melhor do que não ter nenhuma. E você, faria mudanças na equipe titular do Brasil depois desse amistoso? Deixe sua opinião nos comentários. E se inscreva no canal para acompanhar toda a cobertura da seleção brasileira rumo ao hexacampeonato.